Primeira coisa que a gente precisa observar é o seguinte: quando a gente fala de exclusão de ICMS da base do PIS/COFINS, a gente precisa ter o conceito, que é o conceito geral, que nós só vamos ter a oportunidade da exclusão de ICMS da base do PIS/COFINS quando nós tivermos operações que são tributadas pelo ICMS e também pelo PIS/COFINS. Por mais que pareça básico isso, eu já vi muita gente fazer trabalhos ou buscar as oportunidades em clientes onde não existe a oportunidade. E depois frustrar tanto a oportunidade pessoal de achar que vai fazer um trabalho com valores relevantes de levantamentos, mas também frustrar o próprio cliente. Então, vou dar um exemplo. Eu tive um caso de um mentorado meu que buscou uma oportunidade num frigorífico. O frigorífico, a gente sabe que grande parte da operação de venda dele é alíquota zero. Ele vende as carnes com alíquota zero. E se eu tenho uma operação desonerada pelo PIS/COFINS, eu não tenho que falar em exclusão de ICMS da base do PIS/COFINS. Então, ele apresentou um primeiro cálculo para o cliente num levantamento de mais de 600 mil reais, mas na hora que fomos avaliar, o cliente tinha praticamente 30 mil reais de crédito. Então, assim, frustrou o cliente, porque já tinha sido dada notícia para o cliente do possível levantamento, e frustrou o consultor tributário, o advogado, ou o contador, a pessoa que estava ali oferecendo. Então, o primeiro conceito básico que a gente tem que ter é: a gente sempre vai ter o trabalho quando nós temos operações sujeitas às três bases. PIS/COFINS é praticamente a mesma base de cálculo, e o ICMS tem a base própria. Mas, se a gente estiver falando de uma operação desonerada em alguma desses tributos, a gente não tem que falar na oportunidade, tá? O que eu vejo também, muitas pessoas fazem o trabalho e esquecem de desconsiderar algumas operações. Por exemplo, eu já vi casos de levantamento sendo feito por Big Four e ter considerado o ICMS de transferências entre estabelecimentos. Ou seja, eu transferi uma mercadoria do estabelecimento A para o estabelecimento B, tributado pelo ICMS. Porém, isso não é uma operação de venda, não é uma operação comercial, ou seja, não tem o PIS e COFINS nessa operação. Então, por isso que quando veio o manual da FD Contribuições novo, ele trouxe a premissa de que o trabalho tem que ser feito por item de nota fiscal. Por quê? Porque não é que a Receita quer complicar a nossa vida, é porque se a gente olhar pelo conceito básico, a única forma de eu conseguir comprovar que uma operação é onerada pelo ICMS e pelo PIS/COFINS é por item. Então, eu já vi trabalhos, por exemplo, da pessoa pegar todo o ICMS de uma nota. Só que ali dentro daquela nota, quando a gente explode ali no C100, depois no C170, que a gente vai separar ali por itens, tem itens que são tributados pelas três bases, mas tem itens, por exemplo, que não tem tributação do PIS/COFINS e tem do ICMS, ou vice-versa. Ou seja, se a gente pegar nesse exemplo um ICMS de uma operação, por exemplo, de R$ 1.000, com 18% de ICMS, se nós pegarmos esses 18%, ou seja, R$ 180, e excluir da base do PIS/COFINS, se ali dentro nós tivermos 5 itens tributados pelas três bases e 5 itens só tributados pelo ICMS, a gente está excluindo o ICMS de uma operação que não foi tributada pelo PIS/COFINS. Ou seja, nós estamos levantando um valor a maior e, consequentemente, a gente vai trazer um grande problema para o cliente. E qual que é esse grande problema? Ele vai compensar um débito que lá na frente vai ter essa compensação não homologada, ou seja, os débitos permanecerão em aberto, sujeitos a multa e juros, e nós teríamos também a multa isolada de 50% sobre a compensação não homologada, que é a multa do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses conceitos, porque quando a gente vai falar em retificar DCTF, ou elaborar os PERDICOMPs, ou retificar a FD Contribuições, essa já é uma etapa final do trabalho. Mas antes a gente tem que fazer o nosso dever de casa de avaliar se realmente o que a gente está fazendo está de acordo com a legislação. Então, hoje nós temos os sistemas que são facilitadores, né? A gente tem alguns sistemas bons no mercado. O E-Auditoria é um sistema que esse trabalho ele está fazendo muito bem feito, só que o sistema é sempre facilitador.
ele nunca vai substituir as nossas análises conceituais, as nossas análises de avaliação mesmo, de double check, 2, 3, 4 vezes, análises para a gente realmente, olha, esse trabalho aqui está perfeito, está completo, está correto, e tudo que a gente fez foi com operações tributadas pelas 3 bases, tá? A gente tem que tomar cuidado com devoluções de vendas, operações canceladas, vendas para entrega futura e consignação. Então, por que a gente tem que tomar cuidado com isso? Por exemplo, no lucro real. Quando a gente faz uma venda e o cliente devolve essa venda, nós tributamos o PIS/COFINS na saída e depois nós fizemos o quê? Nós, na devolução, apropriamos créditos. Ou seja, essa operação ela foi praticamente anulada. Se ela foi anulada, a gente não pode considerar excluir o ICMS do PIS/COFINS da venda e não excluir a operação de devolução do cálculo. Por quê? Porque senão a gente está apropriando um efeito de exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS de uma operação que não se concretizou. Porque apesar dela ter os fatos geradores da saída, ela teve a devolução com as apropriações do crédito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Operações canceladas. Às vezes o cliente manda lá por XML. Ele manda todos os XMLs, inclusive os cancelados, notas inutilizadas. Ou seja, existem alguns sistemas que traz todos os relatórios com base nas notas. Só que existe lá um campo de status da operação. E aí a gente tem que saber filtrar aquele status só para operações realmente finalizadas. Então, muitas vezes a gente não nota isso, a gente pega, por exemplo, notas que foram canceladas, né? Notas inutilizadas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. 2 operações que a gente precisa também se atentar é venda cancelada e operação em consignação. Por quê? Porque a operação em consignação e a venda para entrega futura, venda para entrega futura e consignação, são operações onde as bases do ICMS e do PIS/COFINS são em momentos diferentes. Então, por exemplo, eu vendo a mercadoria, uma operação de venda para entrega futura, tá? E na venda da mercadoria, o que acontece? Eu tributo o PIS/COFINS. Só que o ICMS ele só vai incidir na hora que eu remeter essas mercadorias. Ou seja, é uma operação onde eu tenho ICMS, PIS e COFINS, mas em momentos distintos. Então a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, para não deixar essa operação de fora. Tá? Ela é uma operação mais simples do ponto de vista de comprovação, por quê? Porque eu pego o ICMS da remessa. Ou seja, eu já tive a base do PIS/COFINS antes. Então, a hora que eu pego os CFOPs de remessa, né, eu estou excluindo o ICMS de uma operação que foi tributada pelo PIS/COFINS. A consignação, ela é diferente, ela é contrário. Eu mando a mercadoria em consignação para o meu cliente, no CFOP, aonde, nesse primeiro momento, eu não tenho PIS e COFINS, porque é uma remessa, mas eu tenho o fato gerador de ICMS. Depois, quando eu vendo essa mercadoria, eu tenho o fato gerador do PIS/COFINS. Então, nota que a operação ela é inversa. Primeiro eu tive ICMS, depois eu tive o PIS/COFINS. Então, para fins de comprovação, o cliente deveria ter um controle efetivo. Olha, eu mandei 100 mil, tive 18% de ICMS. E aí, no final do mês, o meu cliente fala, olha, eu vendi 80 mil. Aí a gente vai faturar 80 mil. E 20 mil vai ficar para o mês seguinte. O que acontece? A gente tem que conseguir casar essas operações de forma que a gente não deixe de fora. Eu fiz um trabalho recente que ele pegou o período de 2003 até 2021. Que aí eu vou falar aqui que é uma outra grande oportunidade que nós temos. Tinha quase 50 milhões de operação em consignação. E aí os sistemas não pegam. Por quê? Porque são operações que não estão por item de documento fiscal com as 3 bases de cálculo, né? Com a tributação do ICMS e do PIS/COFINS. Então, por isso que a gente tem que ter esse conceito para a gente não deixar essa operação de fora. Nesse meu caso, dava mais ou menos, no montante de 34 milhões que nós levantamos, dava quase 2 milhões atualizado. Ou seja, o cliente estaria perdendo 2 milhões de crédito. Tá? Era uma situação diferente, que não demandava retificação de nada, porque era um levantamento de ação judicial.
mas a gente tem que tomar cuidado com esses conceitos.